vamos desligar das preocupações e também das tarefas, dos afazeres que nos aguardam lá fora, os compromissos a serem realizados, para que possamos usufruir da intimidade desta casa, do acolhimento deste templo que nos envolve nos fluidos salutares, na energia de paz e de elevação espiritual que nos conecta com as esferas superiores, onde estagiam os anjos, os espíritos superiores, aqueles que nos apresentam por meio da sua vibração, das correntes de pensamento, um conteúdo superior, um conteúdo nobre, alimentando-nos o ânimo, a esperança, a disposição para prosseguirmos nas lutas, nos embates, no trabalho de evolução espiritual ao qual todos nós estamos submetidos. E na paz acolhedora deste ambiente, e em sintonia com tudo aquilo que é mais sagrado e divino, nós vamos sentindo a presença de Deus, o Senhor da vida, a quem nós queremos agradecer por toda a oportunidade, por estarmos com saúde, por retornarmos a esta casa de bênçãos. Deus que está aqui, dentro de nós, ao nosso redor, nos move sempre para frente e para o alto, e com o seu cuidado de Pai, daquele que a ninguém desampara, colocou no comando do planeta Terra, Jesus, nosso Mestre amado, o Cristo de Deus, que governa com sabedoria e com misericórdia, um planeta escola, com milhares de almas sob a sua responsabilidade, e as conduz com segurança, como pastor, conduz as suas ovelhas pela estrada mais segura, na certeza de que todas alcançarão a sua destinação de espíritos aperfeiçoados, ajustados às leis divinas. Senhor Jesus, querido Mestre, amigo das nossas existências, que a sua essência possa preencher todo o ambiente onde nos encontramos, e permita que os mensageiros de luz e paz estejam conosco, as falanges médicos espirituais, cuidando da saúde espiritual, da saúde física e emocional de todos nós que aqui estamos, dos encarnados, dos desencarnados, e que por extensão possam estar conosco, mesmo que distante, mesmo que na comodidade dos seus lares, por este momento, por essa circunstância, mas que estão espiritualmente ligados a esta casa, possam igualmente ser banhados por essa presença, possam ser visitados pelos seus anjos da guarda, receber por meio da inspiração as orientações, os conselhos
tudo aquilo que é necessário para o fortalecimento. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, dando continuidade ao estudo do Seu Evangelho, dessa mensagem positiva, essa luz imperecível que todos nós necessitamos. Que assim seja. Boa noite. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Allan Kardec, ele tirou 3 versículos do Evangelho de João, no capítulo 18 do Evangelho de João, os versículos 1, 2 e 3, que dizem assim: que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Aqui a passagem é um momento de despedida de Jesus. Jesus, que caminhou na terra para realizar a sua missão, cumprir a sua missão de ensinar pelo exemplo, pelo amor. Ele teve na sua companhia mais íntima os apóstolos, que viraram verdadeiros amigos, Jesus amava os apóstolos dele, assim como os apóstolos amavam Jesus. E como estava na iminência dele ser crucificado, Jesus pressentia que era chegado o momento, porque ele não ia ficar muito tempo aqui na terra, ele ia retornar ao mundo espiritual. Então ele começa a preparar o ânimo, o emocional, o espírito daqueles que iriam ficar, para dar continuidade ao seu trabalho. E percebeu que eles estavam muito tristes, lógico, Nós até hoje ficamos muito tristes quando a gente percebe que algum familiar nosso vai desencarnar. E mesmo nós, sendo espírita, a nossa humanidade, a nossa condição humana faz a gente sentir muito. E às vezes a gente fica muitos anos ressentindo a falta de algum familiar, principalmente quando essa pessoa ela foi importante, porque todos os nossos familiares, amigos são amados. Mas tem pessoas que pelo seu caráter, pelo seu jeito de ser, vamos dizer pela sua espiritualidade também, ele marca a presença de todos, ajuda a organizar a família, o seu entorno, passa a ser um porto seguro. E às vezes essa pessoa estando no meio da gente, às vezes ela nem precisa estar falando muita coisa, só dela estar no meio da gente, aquele grupo de pessoas que orbita em torno dessa pessoa se sente mais alegre, mais seguro para continuar realizando as suas atividades. E muitas das vezes nós ficamos uma encarnação inteira ressentindo a falta de quem partiu, e mesmo nós que somos espíritas, ainda assim nós nos confortamos, que os argumentos da doutrina espírita é uma consolação, a gente fica consolado, mas a gente ressente do mesmo jeito. E aqui, embora esses homens escolhidos por Jesus tinha caminhado com ele, convivido na intimidade, porque eles entravam na casa de Pedro, todos lá junto, naquela reunião íntima, eles comiam junto com Jesus, eles tinham ouvido coisas que a multidão não podia ouvir. Jesus falava para a multidão,
muitas coisas, muitos ensinamentos, mas outros tanto ele deixava reservado para um ambiente mais íntimo, onde as pessoas pudessem compreendê-lo. E tinham visto Jesus fazer muita coisa, curar cegos, curar paralíticos, leprosos, afastar espíritos perturbadores, os demônios, né? E também os ensinamentos, porque quem ouviu Jesus falar, até hoje fala, né? Em espírito eles falam, nas mensagens psicografadas, e quem ouviu Jesus falar, percebia que ele era um ser especial, que o verbo dele era todo carregado de um magnetismo, de um sentimento, e eles estavam sentindo falta. Então Jesus está consolando eles, dizendo assim: não se agitem, não fique muito triste. Então, a gente tem que viver todas as etapas da nossa vida, todas as situações dela, mas nós não podemos permitir que o nosso emocional ele atrapalhe o nosso equilíbrio. O Chico também aprendeu isso com os guias dele. Quando percebia que ele estava muito alegrinho, falava assim: menos. E quando ele estava muito triste também, vamos levantar, porque tanto a alegria e a empolgação exagerada, quanto a tristeza que perdura, que prolonga, ela acaba refletindo na saúde física e na saúde espiritual. Na saúde física, que os micro-organismos invadem. Quando a mente não está boa, ela faz o emocional cair, a imunidade abaixa, os invasores também, qualquer doencinha que facilmente a gente ia se desvencilhar, acaba dando trabalho para a gente. E espiritualmente, porque uma mente que não está forte, que ela não é a rainha do seu próprio corpo, mentes invasoras, na doutrina espírita nós chamamos de obsessão, que é tomar conta, né, da direção da nossa vida, do que a gente vai pensar, do que a gente vai falar, das nossas decisões, da nossa escolha, do que nós vamos sentir. Sempre então ele procurando passar essa orientação, esse ensinamento, dizendo para eles: não se entristeçam, porque se vocês aprenderam alguma coisinha do que eu deixei, vocês sabem que eu vou para um outro mundo, eu não vou desaparecer, meu corpo vai morrer lá na cruz, vai expirar, mas em espírito eu retorno para uma dimensão onde realmente ali eu tenho condições para comandar os destinos do planeta, e vou preparar o ambiente, o caminho para vocês, porque também todo mundo morre, né? Todo mundo pelo menos desencarna. E desencarnando, se vocês fizerem aquilo que eu ensinei vocês, observar os meus mandamentos, meus ensinamentos, vocês vão em breve estar comigo, porque por mais longa que seja a vida, uma encarnação, comparado com a infinitude do Espírito, ela é muito rápida, ela é muito breve. Então é isso que nós vamos estudar hoje, fazer um breve estudo desse capítulo, para entender o que Jesus nos ensinou nesses versículos à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita, através dos princípios que ela traz, ela é a chave para entender tudo o que está no Evangelho de Jesus. Ainda essa semana me perguntaram: mas vocês também lêem o Evangelho? Pessoal lá fora, nós lemos, só que ele foi pinçado alguns versículos do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, aqui, na sequência que Kardec achou que nós íamos ter uma compreensão boa, né? E uma noção boa de qual é o comportamento moral que a gente tinha que seguir, que é a moral do Cristo, e depois ele é preenchido pelos comentários dos espíritos que na Terra foram religiosos, ou foram filósofos, foram cientistas, outros até anônimos, mas que vieram trazer a sua colaboração. Pelo entendimento que nós temos hoje, graças ao Espiritismo, quando Jesus fala que ele vai preparar o caminho, né,
eu vou até ler de novo aqui o versículo. Ele diz assim: para eles não ficarem muito tristes, não se turbe o vosso coração, não se receie, porque eu vou vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Esses são só 3 versículos, 1, 2 e 3, mas quando a gente lê todo o capítulo 14 do Evangelho de João, ali ele vai falar: há muitas moradas na casa do meu pai. Por que há muitas moradas na casa do meu pai? Então, o que a gente pode entender com há muitas moradas na casa do meu pai? Pela doutrina espírita, nós podemos entender que são os mundos, os vários mundos habitados. O universo sem fim é a criação de Deus. Deus criou vários planetas, e a humanidade, ela não vive só na Terra. Quem que é a humanidade? A humanidade é constituída por espíritos inteligentes, aqueles que são dotados de razão. O que nós temos na Terra é uma pequena fração, uma pequena porção dessa humanidade. E a gente já viu lá nos outros capítulos que aqui na Terra, 8 bilhões de encarnados, mais uns 21 bilhões desencarnados na Terra. E isto é a humanidade terrena. Quer dizer que todos os planetas, quando a gente vai lá buscar no Livro dos Espíritos e perguntam, Kardec pergunta aos espíritos superiores se tinha vida em outros planetas. E aí os espíritos vão dizer: não há vida em outros planetas, há vida em todos os planetas. Não há um planeta que seja desabitado de vida inteligente. Porque se ele colocasse só vida, uma bactéria é uma vida, uma florzinha, uma plantinha é uma vida, de vida inteligente. Ele estava mostrando para nós que todo o universo ele é habitado de uma humanidade. E que às vezes a forma, a natureza, a composição do corpo é diferente, que os nossos olhos não podem captar, nem nossos aparelhos, porque cada espírito encarna-se num corpo, e esse corpo ele é compatível com a natureza do planeta onde ele vai estar. Vamos falar da Terra, porque é o que nós conhecemos, O nosso corpo ele é compatível à natureza do nosso planeta. Quer dizer, todos os elementos que tem no nosso corpo tem na Terra. Vai pegar lá no sangue. O sangue tem ferro. No solo, na terra, na areia do planeta Terra tem o ferro. O oxigênio tem na atmosfera terrena, tem na água, tem no nosso corpo. Nós exalamos. O carbono que forma nosso corpo, o cálcio que forma os ossos, enfim, os elementos da Terra nos oferece esse material para formar esse nosso corpo. Esse corpo, então, ele é da mesma natureza do nosso planeta, mas tem muitas formas de vida, e a humanidade, então, cada grupo de humanos encarna num planeta, e a depender da evolução do seu pensamento, da sua mente, da sua moralidade, ele consegue plasmar um corpo utilizando os recursos daquele planeta. Mas segundo os espíritos, e daí surge um dos princípios da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Assim como tem a pluralidade das vidas sucessivas, que também é um dos princípios da doutrina, as reencarnações, as várias encarnações, a pluralidade, a diversidade de vidas fora da Terra. Para a doutrina espírita não é uma questão de você acredita nisso? Para a doutrina espírita é uma certeza, é um princípio. Mas nós também podemos entender como muitas moradas na casa do meu pai, os diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade é o intervalo de tempo que o espírito fica no mundo espiritual, aguardando ter um novo corpo.
Kardec preferiu para cada situação dar um nome, porque antes dele falar, dele organizar a doutrina, já existia alguns sentidos para as palavras. Aí ele decidiu, antes de começar a fazer a introdução das obras, ele explicava: vamos nos entender com as palavras. A alma é o espírito quando está encarnado, e o espírito é quando a alma desencarnou. É o mesmo. É só para a gente falar onde está, qual é a situação, qual é a dimensão, né? Dizer então que o espírito, que é a alma do homem que desencarnou, se desenfaixou do corpo físico, ele fica na erraticidade. Aí, por muito tempo a gente fala: onde é essa erraticidade, né? Ela está aqui, ela está lá, ela está para lá das nuvens, ela está no céu. E aí os espíritos vêm dizer: erraticidade, ele não é um lugar circunscrito, embora nós saibamos que existem cidades organizadas no mundo espiritual, mas não é um lugar, não é uma geografia, é uma situação das almas. E como tem espíritos em várias condições, lá nós vamos ter espíritos felizes e espíritos infelizes. E nessa condição, nessa escala de felizes e infelizes, vários degraus, aí nós podemos entender que nesses vários degraus há muitas moradas na casa do meu pai, né? Mais uma vez, se a gente trouxer para a linguagem da doutrina espírita, agora já com o complemento que o André Luiz trouxe pela psicografia do Chico, que isso não tinha na codificação de Kardec, mas usando as palavras de André Luiz, nós vamos falar que existem muitos espaços, muitas situações. Nós estamos no mundo espiritual umbral, nós temos as regiões transitórias e nós temos os planos mais elevados. É tão interessante que tem uma analogia. Já nós vamos falar aqui dos mundos, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz ou celestes e divinos. E mesmo no planeta Terra aqui nosso, eu não sei se você já viu um livro da Egorina que chama-se Céu Azul. A Egorina, aí na biblioteca tem, eu até ia pegar antes de começar para mostrar aqui para o pessoal. Eu vou ver certinho o nome do livro e depois eu falo para vocês. A Egorina, ela é sobrinha do Eurípides Barçanufo. Lá no Triângulo Mineiro encarnou-se grandes médiuns, né? O que nós mais conhecemos é o Chico Xavier em Uberaba, que era de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. Mas antes dele tinha outros médiuns lá. Sacramento é uma das cidades de Uberaba, de Minas Gerais, onde esse grande médium, um médium com grandes possibilidades, um espírito evoluído, um missionário de Cristo mesmo aqui na Terra, o Eurípides Barçanufo. Só para citar um tipo de mediunidade dele, ele tinha uma mediunidade seguinte, que é rara, entre várias mediunidades que ele tinha, que era da bicorporeidade. Ele conseguia estar aqui, projetar o perispírito dele e se materializar em outro lugar e ser visto em dois lugares diferentes. Ele era professor, ele montou uma escola em Sacramento. Às vezes ele estava dando aula, ele parava, aí na hora que ele voltava, ele falava para os alunos dele: olha, eu fui para um lugar do nosso planeta onde estava havendo uma guerra e eles acabaram agora de assinar um tratado de paz. E como era o início do outro século, aquela notícia só ia chegar lá por causa de jornal, escrito, telégrafo, ia chegar muitos meses depois. E também, muitas vezes, quando estava alguém passando mal, como ele tinha mediunidade de cura, ele também aparecia na casa da pessoa, aplicava o passe nela, mas ele estava em outra parte também com o corpo dele. Ele projetava o corpo dele para essa região, materializava lá o corpo dele e o corpo físico ficava onde ele já estava, no local original. Mas nós não estamos falando disso só para a gente se localizar.
A Egorina é sobrinha dele. Eu não sei se ela está encarnada ainda. E eles deram continuidade ao trabalho dele. Tinha saído o livro Nosso Lar, e um dia dormindo, a Egorina, ela foi para o nosso lar em espírito. O corpo dela estava dormindo. Quando ela voltou, ela trouxe a memória de como era o nosso lar, de como eram os quarteirões, como a cidade era organizada, né? A arquitetura dela, o palácio onde fica o governador, os ministérios, as praças, tudo isso. E aí um desenhista, um artista conhecido dela, se dispôs a desenhar o que ela trouxe na memória. Foi daí que saiu as cenas dos livros, porque o livro já tinha sido psicografado pelo Chico, dos filmes. Esse livro, eu falo que tem aqui na biblioteca, ele tem até um mapa, atrás ele tem um mapa de como é a cidade do nosso lar. Estou falando isso para mostrar que através então dessa revelação dos médiuns atuais aqui no Brasil, nós até sabemos que tem um monte de cidades espirituais, essas várias dimensões. E nosso lar então é citado tanto no livro como nessa visão da Egorina, que depois ela vai conversar com o Chico e o Chico vai confirmar, porque ele também foi muitas vezes lá, né, em espírito. E ela fala: Chico, mas é isso mesmo? É isso mesmo, Egorina, você foi no nosso lar, é exatamente assim que é mesmo. É uma das cidades que está localizado na região entre Rio de Janeiro e Niterói, é uma delas. Naquela ocasião em que o livro foi psicografado e editado, morava lá 1 milhão de espíritos. Mas não é só naquela camada, porque aquela lá é uma região de transição, né, entre as camadas, as dimensões, que vai ter espíritos aqui na Terra. E nesse livro, ela mostra nesse mapa as várias camadas, como se fossem assim, camadinhas de cebola. O planeta, lógico, que dimensões sutis. Vai mostrando do umbral, que começa aqui onde nós estamos pisando, até uma certa região. Aí é uma região de transição, que é onde está situado entre várias cidades a do nosso lar. Depois vai tendo outras camadas, que vai, por analogia, parecer com as situações dos planetas, da evolução dos planetas, né? Porque nós temos a evolução do planeta, assim como os espíritos vão evoluindo, os planetas também vão subindo na hierarquia dos mundos. Nós temos um planeta primitivo, de expiação e prova, planeta ou mundo regenerador, mundo feliz, mundo celeste ou divinos. Mas mesmo na Terra, nós temos várias dimensões, e os espíritos, por evolução, vão vivendo nessa camada, nessa dimensão. Vamos, assim, só dar um exemplo da última. A última camada da Terra, a Terra é um planeta de prova e expiação, mas a última camada dela é uma camada onde ficam os espíritos divinos. Quer dizer que muitos espíritos que já fizeram a evolução espiritual aqui na Terra, eles estão ainda na Terra, mas nessa camada mais avançada, inspirando, orientando e aguardando a Terra alcançar um estágio melhor para poder voltar a encarnar nela. Isso é muito interessante. O que a gente percebe? Que tanto na escalada dos mundos, do qual a Terra ainda está na segunda categoria, que é de provas e expiações, ela saiu de primitivo, quanto na própria Terra, nessas várias camadas sutis na erraticidade, quanto mais para cima, menos matéria existe, menos orgulho e menos egoísmo. Quanto mais para baixo, mais matéria, mais orgulho e mais egoísmo. Para a gente entender um pouquinho melhor, os espíritos, eles são
envolvidos por uma atmosfera fluídica, que nós chamamos de perispírito, né? Uma túnica fluídica. E ela também é matéria, é uma matéria diferente, né? É semimatéria, mas ela também é matéria. Quanto mais para cima, menos material é o perispírito, e quanto mais para baixo, mais carregado de matéria ele é. Quanto mais para baixo, mais paixões e mais sensações, quer dizer, o espírito está mais ligado. Quanto mais para baixo, menos evoluído, ele está mais ligado com as sensações físicas do planeta, com a parte física, com as paixões, com a necessidade de ser estimulado pelas sensações que a matéria, que o corpo físico oferece, e o contato do corpo físico com as coisas da matéria. Quanto mais avançado o espírito é, menos a matéria causa alguma impressão para ele, a ponto de chegar num momento que, de tão purificado que ele é, nem as coisas que para nós são boas não causam impressão nele. Por exemplo, chegar ali perto de uma flor e sentir o cheiro dela, ele não sente esse cheiro mais. Aí algumas pessoas falam, mas aí não tem graça, né? Tem graça, porque quando nós vamos evoluindo, vai surgindo sentimentos novos. Olha só, nós temos 5 sentidos que são sensações. Sensações não são sentimentos. 5 sentidos para a gente se relacionar com as coisas da parte física da Terra. Quer dizer que vai surgindo em nós, na medida que nós vamos evoluindo, sentimentos que nós ainda não temos. É por isso que nos falta muitas vezes a capacidade de compreender coisas espirituais, ou então a capacidade de compreender Deus, porque os espíritos também respondem a Kardec, quando Kardec fala: será dado ao homem ver Deus face a face um dia? E os espíritos dizem: ver não, porque Deus não é material para ver. Você vê Deus com os olhos físicos, mas à medida que o homem vai avançando, vai evoluindo em espírito, ele vai compreendendo melhor Deus. E essa compreensão de Deus, essa capacidade de senti-lo e de entendê-lo, podemos considerar como estar vendo Deus, quer dizer, estar entendendo, compreendendo Deus. E para finalizar o nosso estudo de hoje, então um pouquinho de cada categoria do planeta.